acho que é um direito e é um dever da nossa sociedade promover as mulheres na ciência, certo? É um direito, né? Porque dos direitos humanos, ele diz que todos devem poder colocar em prática suas potencialidades. Então, eu acho que excelência e qualidade, né, na ciência só vai aumentar quando a gente incluir as mulheres em todos os planos, né, ou seja, em todas as hierarquias. Eu, eu vou ser assim breve, porque a eletroquímica é uma ciência fascinante, né? Eu acho que ela estuda desde fenômenos químicos até os processos de transferência de carga e termodinâmica e cinética de reações, conversão de energia, ela faz síntese, modifica compostos químicos, ela desenvolve métodos analíticos, né? E quando eu comecei a minha iniciação científica, né, em 1985, foi uma, não, 1985 mesmo, que eu comecei a fazer a iniciação científica, né? E o meu orientador era o professor Nelson, e a gente trabalhava com oxidação de estanho. E eu acho que foi aí que eu despertei, né, para a ciência, para como fazer ciência era uma coisa fantástica na minha vida, porque até então, acho que ir na faculdade, na escola, né, você faz aquilo que os outros dizem para você. E quando eu me vi fazendo iniciação científica, eu estava criando pela primeira vez. Então, eu fazia os experimentos e, dependendo dos resultados, eu escolhia para que direção eu ia. Eu acho que esse grau de liberdade que a gente tem na hora de fazer ciência é fantástico. E eu acho que foi isso, né? E a eletroquímica foi o que me foi apresentada na iniciação científica. E eu fiquei assim fascinada, né? E depois da iniciação científica eu fui logo fazer o mestrado na mesma área, o doutorado na mesma área, todos os meus pós-doutorados. Então, olhando para trás, assim, há mais de 40 anos que eu estou me dedicando à eletroquímica e à eletroanalítica, né? Que é usar a eletroquímica para fazer análises químicas. E depois, né, eu acabei criando meu grupo de pesquisa dentro da eletroquímica, da eletroanalítica, e eu sou uma pessoa assim extremamente realizada, porque eu acho que eu construí uma carreira, eu tenho duas filhas, eu tenho uma família harmoniosa, eu tenho tudo que uma mulher gostaria de almeja, né? Ou seja, é aquilo que eu nunca abri mão da minha carreira para poder ter filhos, para poder ter uma família harmoniosa, e eu vejo que eu consegui e que é possível a gente fazer isso, né? Olha, eu tive muitas portas abertas, eu acho que eu tive muita sorte, né, de ter sido uma mulher que caminhou fui uma das pioneiras, né, da eletroquímica, da eletroanalítica, né, e até muito tempo atrás, né, eu diria para você que foi muito difícil. Hoje, né, que eu já estou mais madura, eu acho que uma carreira mais consolidada, eu vejo como foi prazeroso trilhar esse caminho, né? E eu acho que o caminho das mulheres é esse mesmo, né? Tem que ser muito igual aos homens, tem que ser muito sem preconceito e focando, né, na correção dessas assimetrias. Eu acho que tem muita coisa, Érica, que ainda precisa ser revista e precisa ser mudada, né? Eu acho que ainda tem muito preconceito. A mulher, de um lado, eu acho que nem é masculino ou feminino, é da própria sociedade, né? Quando eu comecei, era muito difícil as mulheres elas fazerem essa escolha, uma escolha assim em detrimento do casamento, em detrimento de porque você tinha que escolher, sabe? Ou você fazia para você fazer uma carreira significativa, significava abrir mão de vários componentes, né? De ter uma família, de ter filhos, né? Eu acho que a sociedade ainda estratifica muito o gênero, né? E na minha época, 40 anos atrás, quando eu iniciei na eletroquímica,
isso era muito latente, era muito difícil, né? Eu fiz minha carreira numa escola também, né, uma escola de excelência, que era o Instituto de Química da USP de São Carlos. E lá, né, eu acho que eu aprendi a ser mais responsável, sabe? A entender também que o homem e a mulher eram tratados da mesma maneira, ou seja, nós tínhamos os mesmos desafios. Nós tivemos um curso duro, né? Então, foi pela primeira vez que eu tive que sair daquela proteção familiar, do que meu pai e minha mãe queriam para mim. E eu tive que também, né, optar muito cedo e dizer para mim que eu poderia fazer uma carreira significativa. E isso é o que eu vejo nas mulheres agora, né? Por exemplo, a gente sabe que 38% das mulheres elas acabam abandonando a carreira em determinadas fases da vida, principalmente devido para não abrir mão da fertilidade, né? Que a gente tem esse tempo, né, próprio para poder resolver esse problema, né, de ter os filhos. E eu tive filho no começo do meu mestrado, então eu tinha 24 anos e eu já era mãe. E isso em nada afetou o meu desenvolvimento. Então, por quê? Porque eu tive também uma família que me acolheu, eu tive um marido que me ajudou, eu tive todas as condições para não abrir mão do que eu queria, que era o conhecimento, que era fazer ciência, que era desenvolver meu trabalho de mestrado, né? Então, eu acho que a gente pode sim ter filho, né, independente da idade em que você é mãe, tá? E isso, né, a gente não pode, por exemplo, né, pensar muito, né, no modo como a gente foi criado, ou seja, mas sim nos desafios que a gente tem que enfrentar. Eu acho que a mulher no Brasil, né, para fazer ciência, ela abriu muitas portas, abriu muitas fronteiras, né? Olhando assim, eu vejo que a minha geração, ela foi uma geração que as portas não eram totalmente abertas. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida, né, fazendo o mestrado, o meu orientador perguntou para mim: "Você agora vai interromper, né, a sua mestrado?" Eu disse: "Não, né, eu só estou grávida, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho." Então, eu acho que essas assimetrias, né, elas são uma força eletromotriz para você se adiantar, para você enfrentar os seus desafios, né? E o seu filho, né, se você tiver uma boa creche, ou se você tiver uma boa avó, né, para te auxiliar, ou se você tiver um amparo, você consegue desenvolver as duas coisas, né? De uma forma harmoniosa, e é isso que eu sinto, assim, né? E é um grau de liberdade enorme você poder olhar para trás, né, do alto dos seus 40 anos de eletroquímica e dizer assim, né, olha tudo que eu construí, né? Eu construí caminhando, né, e construindo uma vida saudável, né, um jeito de ser feliz. Né? Eu sou feliz trabalhando, eu sou feliz na minha casa, e isso é o que importa, eu acho, no fundo. Agora, eu acho que para chegar nesse ponto, né, teve muitos pontos, teve muitas encruzilhadas em que me deixaram vulneráveis, né? Eu acho que é a hora que muitas vezes você se pergunta, né? Você trabalha mais que o homem? Sim. A mulher no Brasil, ela precisa fazer muito mais para ter reconhecimento, e isso eu acho que está relacionado com a própria sociedade patriarcal. Eu acho que a gente também, a gente é acostumada, a gente é ensinada a ser submissa. Então, é muito mais difícil para a gente se mostrar, ou a gente achar que a gente é boa, ou que a gente pode fazer aquilo melhor do que os homens. A gente tem uma educação, a mulher no Brasil, ela tem uma educação de que ela primeiro espera o homem se colocar, o homem falar, e a gente tem um grau de reflexão sobre isso, ou seja, eu percebo que as novas gerações elas estão mudando isso, né? Porque não é verdade, se não tivesse todas essas assimetrias, né? Os talentos são iguais entre homens e mulheres, né? E isso é que importa. A inserção das mulheres no meu grupo de trabalho, né? Eu nunca escolhi alunos, né, pelo gênero, né? Então, o meu laboratório é um laboratório aberto para quem quer aprender,
para quem gosta dessa liberdade do conhecimento, né? Porque eu acho que o conhecimento, ele te liberta, né? Liberta de grilhões, liberta de preconceitos, liberta de várias coisas, né? E eu acho que isso, essa liberdade de você fazer ciência, é uma coisa que me comove e que me move na vida. E por isso, né, as mulheres são bem-vindas, os homens, os héteros, os homos, e todo, porque não tem gênero na ciência, né? O que é mais fascinante na ciência é isso. A gente tem aquela liberdade, né, de buscar os melhores cérebros, estimular os talentos de cada um, né, respeitar as individualidades. E eu acho que o meu laboratório foi construído dessa maneira. A gente foi agregando pesquisadores com potencialidades diversas. E isso não está relacionado ao gênero, está relacionado à vontade de crescer, ao grau de conhecimento, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante, eu acho, da ciência, né? Você não ter sexismo, mas você entender que tem assimetrias, né? Nessa evolução tem muitas assimetrias, né? Não sei se por causa de raízes culturais ou de institucionais, ou que a gente vive numa sociedade patriarcal, tem muitas dessas influências, né, acabam, às vezes, né, nos tirando a gente do foco, né, que é fazer ciência pelo prazer de conhecer, pelo prazer de descobrir coisas novas, né, e contribuir para o avanço do país, para o avanço da ciência, né, que é isso. Então, eu acho que no meu laboratório, olhando assim, né, de um modo bem acadêmico, eu já orientei mais de 23 doutorados, 21 mestrados, 20 pós-doc, e a proporção é sempre 50%, ou seja, eu sempre tenho homens e sempre tenho mulheres. Embora muitas vezes, né, a gente saiba que nas ciências duras, como a eletroquímica, a eletroanalítica, né, a gente tenha mais homens do que mulheres interessados pela carreira. Mas eu acho que no meu laboratório, pelo fato de eu não ter essa, acho que não tem nenhum grau de preconceito, né? É bem 50%, assim, eu acho que é bem equilibrada essa distribuição, viu? De ambos, né? Eu acho que é um direito e é um dever da nossa sociedade promover as mulheres na ciência, certo? É um direito, né? Porque dos direitos humanos, ele diz que todos devem poder colocar em prática suas potencialidades. Então, eu acho que excelência e qualidade, né, na ciência só vai aumentar quando a gente incluir as mulheres em todos os planos, né, ou seja, em todas as hierarquias. Eu vejo que a mulher ela cresceu muito, né, na base piramidal, ou seja, teve muita inclusão nos cursos de graduação, muita inclusão, né, nos reconhecimentos, mas ainda na base piramidal, ainda tem uma estratificação muito cruel nos cargos de liderança. Então, o que eu gostaria de falar para as mulheres é isso, né? Não se deixem intimidar, né? Avancem, se coloquem, se posicionem, se mostrem, mostrem as suas potencialidades, né? Por quê? Porque a ciência, para crescer, ela vai ter o dever de recrutar os melhores talentos, né? E o gênero não é importante nisso. O mais importante é a gente fazer uma ciência de qualidade, é a gente estar contribuindo, né, para o crescimento do país, né, para a riqueza nacional. E isso, né, vem do nosso engajamento, ou seja, do quanto a gente se autovaloriza. Então, é isso a minha mensagem. Assim, eu acho que a mulher, para poder galgar todos os pontos, ela precisa de uma autovalorização, certo? Então, por quê? Porque o homem, ele tem isso, ele já se acha o melhor, ele se posiciona, ele se candidata aos cargos de liderança. E a gente, muitas vezes, nós ainda ficamos assustadas com essa paridade, né? E eu acho que agora a minha geração lutou muito para que a gente chegasse nesse patamar, que é ter essa possibilidade de se mostrar.
né, de se projetar, de estar nos cargos de liderança, mas para isso a gente precisa de mulheres arrojadas, que se autovalorizam.